Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Capítulo 12. Luta com massas, Shalya e Bhima. Ambos caem ao mesmo tempo. Kripa leva Shalya para longe. Duryodhana ataca, mata Shekitana. Yudhishthira mata Chandrasena e Drumasena, protetores das rodas de Shalya. Sanjaya disse, vendo seu motorista caído, Shalya, ó rei, pegou rapidamente sua massa feita totalmente de ferro e ficou imóvel como um touro. Bhima, no entanto, armado com sua massa poderosa, avançou impetuosamente em direção a Shalya, que então parecia com o brilhante fogo Yuga, ou o destruidor armado com laço, ou a montanha Kailasa com seu topo formidável, ou Vasava com seu trovão, ou Mahadeva com seu tridente, ou um elefante enfurecido na floresta. Naquela hora o clangor de milhares de conchas e trombetas e rugidos leoninos altos se ergueram lá, aumentando a alegria de heróis. Os combatentes de ambos os exércitos, olhando para aqueles dois principais guerreiros de todos os lados, aplaudiram ambos, dizendo, excelente, excelente. Exceto o soberano dos Madras, ou Rama, aquele encantador dos Yados, não há ninguém mais que possa se arriscar a resistir à impetuosidade de Bhima em batalha. Similarmente, exceto Bhima, não há outro guerreiro que possa se arriscar a aguentar a força da massa do rei ilustre dos Madras em batalha. Aqueles dois combatentes então, Vrikudara e o soberano dos Madras, rugindo como touros, se movimentaram rapidamente em círculos, saltando frequentemente no ar. Naquele combate entre aqueles dois leões entre homens, nenhuma diferença podia ser notada entre eles em relação aos seus movimentos em círculos ou em seu manejo da massa. A massa de Shalya, envolvida com um tecido brilhante de ouro que parecia com um lençol de fogo, inspirava os espectadores com pavor. Da mesma maneira, a massa do Bhima de grande alma, enquanto o último se movia em círculos, parecia com relâmpago no meio das nuvens. Atingida pelo soberano dos Madras com sua massa, a massa de Bhima, ó rei, produziu faíscas de fogo no céu, o qual então pareceu estar em chamas. Similarmente, atingida por Bhima com sua massa, a massa de Shalya produziu uma chuva de carvões ardentes que parecia muito admirável. Como dois elefantes gigantescos atacando um ao outro com suas presas, ou dois touros enormes atingindo um ao outro com seus chifres, aqueles dois heróis começaram a golpear um ao outro com suas mais notáveis das massas, como um par de combatentes atingindo um ao outro com cacetetes protegidos com ferro. Seus membros sendo atingidos pela massa um do outro, eles logo ficaram banhados em sangue e pareciam mais belos em consequência, como duas quinsucas florescendo. Atingido pelo soberano dos Madras à sua esquerda e direita, Bhimasena de braços fortes permaneceu imóvel como uma montanha. Da mesma maneira, embora atingido repetidamente com a força da massa de Bhima, Shalya, ó rei, não se movia, como uma montanha atacada por um elefante com suas presas. O barulho feito pelos golpes das massas daqueles dois leões entre homens era ouvido em toda parte como ribombos sucessivos de trovão. Tendo parado por um momento, aqueles dois guerreiros de grande energia mais uma vez começaram, com massas erguidas, a se mover em círculos mais fechados. Mais uma vez teve lugar o choque entre aqueles dois guerreiros de façanhas sobre-humanas, cada um tendo avançado 8 passos em direção ao outro, e cada um atacando o outro com sua massa de ferro erguida. Então, desejando alcançar um ao outro, eles se moveram em círculos novamente. Ambos habilidosos no uso da massa, eles começaram a mostrar sua superioridade de habilidade. Erguendo suas armas terríveis, eles então golpearam um ao outro novamente como montanhas atingindo uma a outra com seus topos na hora de um terremoto. Muito oprimidos pela massa um do outro por causa da força um do outro, ambos aqueles heróis caíram ao mesmo tempo como um par de postes erguidos para culto de Indra. Os bravos combatentes então de ambos os exércitos, aquela visão, proferiram gritos de ó e ai. Atingidos com grande força em seus membros vitais, ambos tinham ficado extremamente agitados.
Então o poderoso Kripa, colocando Shalya, aquele touro entre os Madras, em seu próprio carro, rapidamente o levou para longe do campo de batalha. Dentro, no entanto, de um piscar de olhos, Vimazena, se levantando, e ainda cambaleando como se bêbado, desafiou, com massa erguida, o soberano dos Madras. Então os guerreiros heróicos do teu exército, armados com diversas armas, lutaram com os Pandavas, fazendo diversos instrumentos musicais serem soprados e batidos. Com braços de armas erguidos e fazendo um barulho alto, ó monarca, teus guerreiros encabeçados por Duryodhana avançaram contra os Pandavas. Vendo a hoste Kaurava, os filhos de Pandu, com rugidos leoninos, avançaram contra aqueles guerreiros encabeçados por Duryodhana. Então teu filho, ó touro da raça Bharata, escolhendo Shakitana entre aqueles heróis que avançavam, perfurou profundamente com uma lança no peito. Assim atacado por teu filho, Shakitana caiu no terraço de seu carro, coberto com sangue, e subjugado por um profundo desfalecimento. Vendo Shakitana morto, os grandes guerreiros em carros entre os Pandavas despejaram incessantemente suas chuvas de flechas sobre os Kauravas. De fato, os Pandavas, inspirados com desejo de vitória, ó monarca, se movimentavam admiravelmente por todos os lados entre tuas divisões. Kripa, e Kritavarma, e o poderoso filho de Subala, colocando o soberano dos Madras diante deles, lutaram com o rei Yudhishthira o justo. Duryodhana, ó monarca, lutou com Drishtadyumna, o matador do filho de Bharadvaja, aquele herói dotado de energia e destreza abundantes. 3.000 carros, ó rei, despachados por teu filho e encabeçados pelo filho de Drona, lutaram com Vijaya, Arjuna. Todos aqueles combatentes, ó rei, tinham decidido firmemente obter vitória e rejeitado o medo em relação à própria vida. De fato, ó rei, teus guerreiros penetraram no meio do exército Pandava como cisnes em um lago vasto. Uma batalha violenta então ocorreu entre os Kurus e os Pandavas, os combatentes estando influenciados pelo desejo de matar uns aos outros e derivando grande prazer, de dar e receber golpes. Durante a continuação, ó rei, daquela batalha que foi destrutiva de grandes heróis, um pó de terra, terrível de se ver, foi erguido pelo vento. Somente a partir dos nomes que nós ouvíamos dos guerreiros Pandava que eram proferidos no decorrer daquela batalha e daqueles dos guerreiros Kuru que eram proferidos pelos Pandavas, nós conhecíamos os combatentes que lutavam uns com os outros destemidamente. Aquela poeira, no entanto, ó tigre entre homens, logo foi dissipada pelo sangue que foi derramado, e todos os pontos do horizonte ficaram mais uma vez claros quando aquela escuridão empoeirada foi afastada. De fato, durante a continuação daquela batalha terrível e medonha, ninguém entre teus guerreiros ou aqueles do inimigo virou suas costas. Desejosos de alcançar as regiões de Brahman e ansiando vitória por luta justa, os combatentes mostrarão sua coragem, inspirados com a esperança do céu. Para pagar a dívida que eles tinham com seus mestres por conta do sustento concedido pelos últimos, ou firmemente resolvidos a realizar os objetivos de seus amigos e aliados, os guerreiros, com corações fixos no céu, lutaram uns com os outros naquela ocasião. Disparando e arremessando armas de diversos tipos, grandes guerreiros em carros rugiam ou golpeavam uns aos outros. Mate, fure, agarre, golpeie, corte. Essas eram as palavras que eram ouvidas naquela batalha, proferidas pelos teus guerreiros e aqueles do inimigo. Então Shalya, ó monarca, desejoso de matá-lo, perfurou o rei Yudhishthira o justo, aquele poderoso guerreiro em carro com muitas flechas afiadas. Sabendo quais são os membros vitais do corpo, o filho de Prita, no entanto, ó monarca, com a maior facilidade atingiu o soberano dos Madras com 14 flechas do comprimento de uma jarda, visando os membros vitais do último. Resistindo ao filho de Pandu com suas flechas, Shalya de grande renome, cheio de raiva e desejoso de matar seu adversário, o perfurou naquela batalha com inúmeras flechas equipadas com penas canca. Mais uma vez, ó monarca, ele atingiu Yudhishthira com uma flecha reta na própria vista de todas as tropas.
O rei Yudhishthira o justo, possuidor de grande fama e cheio de fúria, perfurou o soberano dos Madras com muitas flechas afiadas providas de penas de cancas e pavões. O poderoso guerreiro em carro então perfurou Candrasena com 70 flechas e o motorista de Shalya com 9, e Drumazena com 64. Quando os dois protetores das rodas de seu carro tinham sido assim mortos pelo filho de grande alma de Pandu, Shalya, o rei, matou 25 guerreiros entre os Sedis. E ele perfurou Satyaki com 25 setas afiadas, e Bhimazena com 7, e os dois filhos de Madri com 100, naquela batalha. Enquanto Shalya estava se movendo rapidamente dessa maneira naquela batalha, aquele melhor dos reis, o filho de Prita, disparou nele muitas flechas que pareciam cobras de veneno virulento. Com uma flecha de cabeça larga, Yudhishthira o filho de Kunti então cortou de seu carro o estandarte mais alto de seu adversário quanto o último ficou em sua frente. Nós vimos o estandarte de Shalya, o qual foi assim cortado pelo filho de Pandu naquela grande batalha, cair como um topo de montanha partido. Vendo seu estandarte caído e observando o filho de Pandu permanecendo diante dele, o soberano dos Madras ficou cheio de fúria e disparou chuvas de flechas. Aquele touro entre os kshatriyas, Shalya de alma incomensurável, despejou sobre os kshatriyas naquela batalha chuvas grossas de flechas como a divindade das nuvens, derramando torrentes de chuva. Perfurando Satyaki e Bhimazena e os filhos gêmeos de Madri com Pandu, cada um com 5 flechas, ele afligiu muito Yudhishthira. Nós então, ó monarca, vimos uma rede de flechas espalhadas diante do peito do filho de Pandu como uma massa de nuvens elevadas. O poderoso guerreiro encarou Shalya, naquela batalha, cheio de raiva, cobriu Yudhishthira com flechas retas. Nisto, o rei Yudhishthira, atormentado por aquelas chuvas de flechas, sentiu-se privado de sua destreza, assim como Asura Jamba tinha ficado diante do matador de Vritra. Capítulo 13. Salya mantém Pandavas em xeque. Sanjaya disse: quando o rei Yudhishthira o justo foi assim afligido pelos soberanos de Madras, Satyaki e Bhimazena e os dois filhos de Madri com Pandu, cercando Shalya com seus carros, começaram a afligi-lo naquela batalha. Vendo Shalya não protegido afligido dessa maneira por aqueles grandes guerreiros em carros e vendo-o repelir com sucesso aqueles ataques, sons altos de aplausos foram ouvidos, e os Siddhas que testemunhavam o combate ficaram cheios de deleite. Os ascetas, reunidos para testemunhar a batalha, declararam que isso era extraordinário. Então Bhimazena naquele combate, tendo perfurado Shalya que tinha se tornado como seu nome sugeria um dardo irresistível em destreza, com uma flecha, em seguida o perfurou com 7. Satyaki, desejoso de resgatar o filho de Dharma, perfurou Shalya com 100 setas e proferiu um rugido leonino alto. Nakula o perfurou com 5 flechas, e Sahadeva com 7. O último então mais uma vez o perfurou com o mesmo tanto. O soberano heróico dos Madras, lutando com cautela naquela batalha, assim afligido por aqueles poderosos guerreiros em carros, puxou um arco formidável capaz de aguentar uma grande tensão e de conceder grande força às flechas disparadas dele, e perfurou Satyaki, ó majestade, com 25 flechas e Bhima com 73 e Nakula com 7. Então cortando com uma flecha de cabeça larga o arco, com flecha fixada na corda de Sahadeva, ele perfurou o próprio Sahadeva, naquela batalha, com 73 flechas. Sahadeva então, encordoando outro arco, perfurou seu tio materno de grande esplendor com 5 flechas que pareciam cobras de veneno virulento ou fogo ardente. Cheio de grande ira, ele então atingiu o motorista de seu adversário com uma flecha reta naquela batalha e então o próprio Shalya mais uma vez com 3. Então Bhimazena perfurou o soberano dos Madras com 70 flechas, e Satyaki o perfurou com 9, e o rei Yudhishthira com 60. Assim perfurado, ó monarca, por aqueles poderosos guerreiros em carros, sangue começou a fluir do corpo de Shalya, como rios carmesim, escorrendo pelo leito de uma montanha de greda vermelha.
Shalya, no entanto, rapidamente perfurou em retorno cada um daqueles grandes arqueiros com 5 flechas. Ó rei, tal façanha pareceu muito extraordinária. Com outra flecha de cabeça larga, aquele poderoso guerreiro em carro então, ó majestade, cortou o arco encordoado do filho de Dharma naquele combate. Pegando outro arco, aquele grande guerreiro em carro, o filho de Dharma, cobriu Shalya, seus cavalos, e motorista, e bandeira, e carro, com muitas flechas. Assim coberto naquela batalha pelo filho de Dharma com suas flechas, Shalya atingiu o primeiro com 10 flechas afiadas. Então o Satyaki, cheio de raiva ao ver o filho de Dharma afligido dessa maneira com flechas, deteve o soberano heróico dos Madras com nuvens de flechas. Nisto, Shalya cortou como uma flecha de cabeça de navalha o arco formidável de Satyaki, e perfurou cada um dos outros guerreiros Pandava com 3 flechas. Cheio de raiva, ó monarca, Satyaki de destreza imbatível então arremessou em Shalya uma lança equipada com uma vara dourada e decorada com muitas joias e pedras preciosas. Bimazena disparou nele uma flecha do comprimento de uma jarda parecendo com uma cobra flamejante. Nakula arremessou nele um dardo, Sahadeva uma massa excelente, e o filho de Dharma um Satagni impelido pelo desejo de liquidá-lo. O soberano dos Madras, no entanto, frustrou rapidamente naquela batalha todas aquelas armas, arremessadas nele dos braços daqueles 5 guerreiros, quando elas corriam em direção ao seu carro. Com várias flechas de cabeça larga Shalya cortou a lança arremessada por Satyaki. Possuidor de destreza e grande agilidade de mão, ele cortou em 2 fragmentos a flecha decorada com ouro disparada nele por Bhima. Ele então resistiu com nuvens de flechas ao dardo terrível, equipado com uma vara dourada, que Nakula tinha disparado nele e a massa também que Sahadeva tinha jogado. Com um par de outras flechas, ó Bharata, ele cortou o Satagni disparado nele pelo rei, na própria vista dos filhos de Pandu, e proferiu um rugido leonino alto. O neto de Sine, no entanto, não pôde tolerar a derrota de sua arma naquela batalha. Insensível com raiva, Satyaki pegou outro arco e perfurou o soberano dos Madras com 2 flechas e seu motorista com 3. Nisto, Shalya, ó monarca, excitado com raiva, perfurou profundamente todos eles com 10 flechas, como pessoas perfurando elefantes poderosos com lanças de ponta afiada. Assim reprimidos naquela batalha pelo soberano dos Madras, ó Bharata, aqueles matadores de inimigos não podiam ficar na frente de Shalya. O rei Duryodhana, vendo a destreza de Shalya, considerou os Pandavas, os Panchalas, e os Sanjayas como já mortos. Então, ó rei, o poderosamente armado Bimazena, possuidor de grande bravura e mentalmente decidido a abandonar seus ares vitais, enfrentou o soberano dos Madras. Nakula e Sahadeva e Satyaki de grande poder, cercando Shalya, dispararam suas flechas nele de todos os lados. Embora cercado por aqueles 4 formidáveis arqueiros e poderosos guerreiros em carros entre os Pandavas, o soberano valente dos Madras ainda lutou com eles. Então, ó rei, o filho nobre de Dharma, naquela batalha terrível, cortou rapidamente com uma flecha de cabeça de navalha um dos protetores das rodas do carro de Shalya. Quando aquele bravo e poderoso guerreiro em carro, aquele protetor da roda do carro de Shalya, foi assim morto, Shalya de grande força cobriu as tropas Pandava com chuvas de flechas. Vendo suas tropas cobertas com flechas, ó monarca, naquela batalha, o rei Yudhishthira o justo começou a refletir dessa maneira: realmente, como aquelas graves palavras de Madhava se tornarão verdadeiras. Eu espero que o governante dos Madras, excitado com raiva, não aniquile meu exército em batalha. Então os Pandavas, ó o irmão mais velho de Pandu, Dhritarashtra, com carros e elefantes e corcéis, se aproximaram do soberano dos Madras e começaram a afligi-lo de todos os lados. Como o vento dispersando massas imensas de nuvens, o rei dos Madras, naquela batalha, dispersou aquela chuva erguida de flechas e diversos outros tipos de armas em profusão. Nós então vimos a torrente de flechas aladas com ouro disparadas por Shalya correndo pelo céu como um bando de gafanhotos.
De fato, aquelas flechas disparadas pelo soberano dos Madras da dianteira da batalha eram vistas caírem como bandos de aves. Com as flechas enfeitadas com ouro que saíam do arco do rei Madra, o céu, ó monarca, ficou tão cheio que não havia uma polegada de espaço vazio. Quando uma escuridão densa apareceu, causada pelas flechas atiradas pelo soberano poderoso dos Madras, devido à sua extrema agilidade de mãos naquela batalha aterradora, e quando eles contemplaram a vasta hoste dos Pandavas agitada dessa maneira por aquele herói, os deuses e os Gandharvas ficaram muito admirados. Afligindo com vigor todos os guerreiros Pandava com suas flechas de todos os lados, ó Senhor, Shalya cobriu o rei Yudhishthira o justo e rugiu repetidamente como um leão. Os poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, assim cobertos por Shalya naquela batalha, eram incapazes de proceder contra aquele grande herói para lutar com ele. Aqueles, no entanto, entre os Pandavas, que tinha Bhimazena em sua chefia e que eram liderados pelo rei Yudhishthira o justo, não fugiram daquele ornamento de batalha, o bravo Shalya. Capítulo 14. Arjuna versus Asvatthama, que mata Surata. Sanjaya disse. Enquanto isso Arjuna, naquela batalha, perfurado com muitas flechas pelo filho de Drona como também pelos seguidores do último, os heróicos e poderosos guerreiros em carros entre os Trikartas, perfurou o filho de Drona em retorno com 3 flechas, e cada um dos outros guerreiros com 2. Mais uma vez o poderosamente armado Dhananjaya cobriu seus inimigos com chuvas de flechas. Embora atingidas por flechas afiadas e embora elas parecessem com porcos espinhos por causa daquelas flechas fincadas em seus membros, ainda assim tuas tropas, ó touro da raça Bharata, não fugiram de Partha naquela batalha. Com o filho de Drona em sua liderança, eles cercaram aquele poderoso guerreiro em carro e lutaram com ele, disparando chuvas de flechas. As flechas enfeitadas com ouro, ó rei, disparadas por eles, encheram rapidamente o terraço do carro de Arjuna. Vendo aqueles 2 grandes arqueiros, aqueles 2 principais de todos os guerreiros, os 2 Krishnas, cobertos com flechas, aqueles invencíveis combatentes Kaurava, ficaram cheios de alegria. De fato, naquele momento, o Kuvara, as rodas, o mastro, os tirantes, a canga, e o Anukarsha, ó Senhor, do carro de Arjuna, ficaram completamente envolvidos com flechas. Algo igual ao que teus guerreiros então fizeram para Partha nunca antes, ó rei, tinha sido visto ou ouvido. Aquele carro parecia resplandecente com aquelas flechas afiadas de belas asas, como um veículo celestial flamejando com centenas de tochas caídas sobre a terra. Então Arjuna, ó monarca, cobriu aquela divisão hostil com chuvas de flechas retas como uma nuvem derramando torrentes de chuva em uma montanha. Atingidos naquela batalha com flechas gravadas com o nome de Partha, aqueles guerreiros, vendo aquele estado de coisas, consideraram o campo de batalha como cheio de Parthas. Então o fogo Partha, tendo flechas como suas chamas maravilhosas e o som alto do Gandiva como o vento que o atiçava, começou a consumir o combustível constituído por tuas tropas. Então, ó Bharata, pilhas de rodas e cangas caídas, de aljavas, de bandeiras e estandartes, com os próprios veículos que os levavam, de varais e anucarchas e trivenos, de eixos e tirantes e aguilhões, de cabeças de guerreiros enfeitadas com brincos e proteções, de braços, ó monarca, e coxas às milhares, de guarda-sóis junto com leques, e de diademas e coroas, foram vistos ao longo das trilhas do carro de Partha. De fato, ao longo da trilha do carro do enfurecido Partha, ó monarca, o solo, lamacento com sangue, ficou intransitável, ó chefe dos Bharatas, como a área esportiva de Rudra. A cena inspirava os tímidos com medo e os bravos com deleite. Tendo destruído 2000 carros com seus cercados, aquele opressor de inimigos, Partha, parecia com um fogo sem fumaça com chamas brilhantes. De fato, assim como o ilustre Agni quando ele se inflama no fim do Yuga para destruir o universo móvel e imóvel, assim mesmo parecia, ó rei, o poderoso guerreiro em carro Partha.
Contemplando a bravura do filho de Pandu naquela batalha, o filho de Drona, em seu carro provido de muitos pendões, se esforçou para detê-lo. Aqueles dois tigres entre homens, ambos tendo cavalos brancos unidos aos seus veículos e ambos considerados como os principais dos guerreiros em carros, rapidamente combateram um ao outro, cada um desejoso de matar o outro. As chuvas de flechas disparadas por ambos se tornaram extremamente terríveis e eram tão densas, ó touro da raça Bharata, como as torrentes de chuva despejadas por duas massas de nuvens no fim do verão. Um desafiando o outro, aqueles dois guerreiros mutilaram um ao outro com flechas retas naquela batalha, como um par de touros dilacerando um ao outro com seus chifres. A batalha entre eles, ó rei, foi lutada igualmente por um longo tempo. O estrondo de armas tornou-se terrificante. O filho de Drona então, ó Bharata, perfurou Arjuna, com uma dúzia de flechas aladas com ouro de grande energia, e Vasudeva com 10. Tendo mostrado por um tempo curto alguma consideração pelo filho do preceptor naquela grande batalha, Vibhatsu então, sorrindo, esticou seu arco Gandiva com força. Logo o poderoso guerreiro Savyasachi, Arjuna, fez seu adversário ficar sem cavalos e sem motorista e sem carro, e sem aplicar muita força o perfurou com 3 flechas. Ficando naquele carro sem cavalos, o filho de Drona, sorrindo, arremessou no filho de Pandu um malho pesado que parecia com uma massa ameaçadora com pontas de ferro. Vendo aquela arma, a qual era decorada com tecido de ouro, correndo em direção a ele, o heróico Partha, aquele matador de inimigos, cortou-a em 7 fragmentos. Vendo seu malho cortado, o filho de Drona de grande ira pegou uma massa terrível equipada com pontas de ferro e parecendo com um topo de montanha. Habilidoso em batalha, o filho de Drona a arremessou então em Partha. Vendo aquela massa com ferrões correndo em direção a ele como o próprio destruidor em fúria, o filho de Pandu Arjuna cortou-a rapidamente com 5 flechas excelentes. Cortada pelas flechas de Partha naquela batalha magnífica, aquela arma caiu no chão, partindo os corações, por assim dizer, ó Bharata, dos reis hostis. O filho de Pandu então perfurou o filho de Drona com 3 outras flechas. Embora profundamente perfurado pelo poderoso Partha, o filho de Drona, no entanto, de grande força, confiando em sua própria coragem, não mostrou sinal de medo ou agitação. Aquele grande guerreiro em carro, o filho de Drona, então, ó rei, cobriu Surata o Panchala com chuvas de flechas diante dos olhos de todos os kshatriyas. Nisto, Surata, aquele grande guerreiro em carro entre os Panchalas, naquela batalha, sobre seu carro cujo estrépito era tão profundo como o ribombo das nuvens, avançou contra o filho de Drona. Esticando o principal de seus arcos, firme e incapaz de aguentar uma grande tensão, o herói Panchala cobriu Ashvatthama com flechas que pareciam chamas de fogo ou cobras de veneno virulento. Vendo o grande guerreiro em carro Surata avançando em direção a ele em fúria, o filho de Drona ficou cheio de raiva como uma cobra atingida com um pau. Enrugando sua fronte em 3 linhas, e lambendo os cantos de sua boca com sua língua, ele olhou furioso para Surata e então esfregou a corda de seu arco e disparou uma flecha afiada do comprimento de uma jarda que parecia a vara fatal da morte. Dotada de grande velocidade, aquela flecha perfurou o coração de Surata e atravessando-o entrou na terra, fendendo-a, como raio de chakra lançado do céu. Atingido por aquela flecha, Surata caiu no chão como um topo de montanha partido pelo raio. Depois da queda daquele herói, o valente filho de Drona, aquele principal dos guerreiros em carros, subiu rapidamente no veículo de seu inimigo morto. Então, ó monarca, aquele guerreiro, invencível em batalha, o filho de Drona, bem equipado com armadura e armas, e protegido pelos Sansapitakas, lutou com Arjuna. Aquele combate, na hora do meio-dia, entre um e muitos, aumentando a população dos domínios de Yama, tornou-se extremamente feroz. Extraordinária foi a visão que nós então contemplamos, pois, notando a coragem de todos aqueles combatentes, Arjuna, sozinho e não protegido, lutou com seus inimigos ao mesmo tempo.
Foi muito violento o combate que ocorreu dessa maneira entre Arjuna e seus inimigos, parecendo aquele entre Indra, nos tempos passados, e a hoste vasta dos Asuras. Capítulo 15. Satyaki e Shalya lutam. Sanjaya disse: Duryodhana, ó rei, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, lutaram uma batalha feroz, usando flechas e dardos em profusão. Ambos, ó monarca, dispararam chuvas de flechas como torrentes de chuva despejadas pelas nuvens na estação chuvosa. O rei Kuru, tendo perfurado com 5 flechas o matador de Drona, o filho de Prishata de flechas ardentes, perfurou-o novamente com 7 flechas. Dotado de grande força e coragem imperturbável, Drishtadyumna, naquela batalha, afligiu Duryodhana com 70 flechas. Vendo o rei assim afligido, ó touro da raça Bharata, seus irmãos uterinos, acompanhados por uma grande tropa, cercaram o filho de Prishata. Cercado por aqueles atiratas por todos os lados, o herói Panchala, ó rei, se movia rapidamente naquela batalha, mostrando sua rapidez no uso de armas. Shikandin, protegido pelos Prabhadrakas, lutou com 2 arqueiros Kuru, Kritavarma e o grande guerreiro em carro Kripa. Então também, ó monarca, aquela batalha se tornou violenta e aterradora, já que os guerreiros estavam todos decididos a sacrificar suas vidas e já que todos eles lutavam fazendo da vida a aposta. Shalya, disparando chuvas de flechas para todos os lados, afligiu os Pandavas com Satyaki e Vrikudara entre eles. Com paciência e grande força, ó monarca, o rei dos Madras lutou ao mesmo tempo com os gêmeos Nakula e Sahadeva, cada um dos quais parecia o próprio destruidor em bravura. Os grandes guerreiros em carros entre os Pandavas que foram mutilados naquela grande batalha pelas flechas de Shalya fracassavam em achar um protetor. Então o heróico Nakula, o filho de Madri, vendo o rei Yudhishthira o justo muito atormentado, avançou com velocidade contra seu tio materno. Cobrindo Shalya naquela batalha com muitas flechas, Nakula, aquele matador de heróis hostis, sorrindo, perfurou no centro do peito com 10 flechas, feitas totalmente de ferro, polidas pelas mãos do ferreiro, equipadas com asas de ouro, afiadas em pedra, e impelidas de seu arco com grande força. Afligido por seu ilustre sobrinho, Shalya afligiu seu sobrinho em retorno com muitas flechas retas. Então o rei Yudhishthira, e Bhimazena, e Satyaki, e Sahadeva, o filho de Madri, todos avançaram contra o soberano dos Madras. O subjugador de inimigos, o generalíssimo do exército Kuru recebeu naquela batalha todos aqueles heróis que avançaram em direção a ele rapidamente, enchendo os pontos cardeais e secundários do horizonte com o estrépito de seus carros e fazendo a terra tremer com isso. Perfurando Yudhishthira com 3 flechas e Bhima com 7, Shalya perfurou Satyaki com 100 flechas naquela batalha e Sahadeva com 3. Então o soberano dos Madras, ó majestade, cortou, com uma flecha de cabeça de navalha, o arco com flecha fixada nele de Nakula de grande alma. Atingido pelas flechas de Shalya, aquele arco se partiu em pedaços. Pegando outro arco, o filho de Madri, aquele grande guerreiro em carro, rapidamente cobriu o soberano dos Madras com flechas aladas. Então Yudhishthira e Sahadeva, ó senhor, cada um perfurou o soberano dos Madras com 10 flechas no peito. Bhimazena e Satyaki, avançando no soberano dos Madras, ambos o atingiram com flechas aladas com penas Kanka, o primeiro com 60, e o último com 9. Cheio de raiva nisto, o soberano dos Madras perfurou Satyaki com 9 flechas e novamente com 70 flechas retas. Então, ó senhor, ele cortou no cabo o arco, com flecha fixada nele, de Satyaki. Então despachou os 4 corcéis do último para a residência de Yama. Tendo feito Satyaki ficar sem carro, aquele poderoso guerreiro em carro, o governante dos Madras, o atingiu com 100 flechas de todos os lados. Ele em seguida perfurou os 2 filhos enfurecidos de Madri, e Bhimazena o filho de Pandu, e Yudhishthira, alto da linhagem de Kuru, com 10 flechas cada um. A destreza que nós então vimos do soberano dos Madras foi muito extraordinária, já que os Partas, mesmo unidamente, não podiam se aproximar dele naquela batalha.
Sendo levado então sobre outro carro, o poderoso Satyaki, de destreza incapaz de ser frustrada, vendo os Pandavas afligidos e sucumbindo ao soberano dos Madras, avançou com velocidade contra ele. Aquele ornamento de assembleias, Shalya, em seu carro, avançou contra o carro de Satyaki, como um elefante furioso contra outro. O conflito que então ocorreu entre Satyaki e o soberano heróico dos Madras tornou-se violento e maravilhoso de se contemplar, assim como aquele que ocorreu nos tempos passados, entre o Asura Samvara e o chefe dos celestiais. Vendo o soberano dos Madras permanecendo à frente dele naquele combate, Satyaki perfurou com 10 flechas e disse: "Espere, espere." Profundamente perfurado por aquele guerreiro de grande alma, o soberano dos Madras perfurou Satyaki em retorno com flechas afiadas, providas de penas belas. Aqueles grandes arqueiros então, os Partas, vendo o rei dos Madras atacado por Satyaki, avançaram rapidamente em direção a ele pelo desejo de matar aquele tio materno deles. O combate que então ocorreu entre aqueles heróis que se esforçavam, marcado por um grande fluxo de sangue, tornou-se muito impressionante, como aquele que ocorre entre vários leões rugindo. A luta, ó monarca, que ocorreu entre eles parecia aquela que ocorre entre vários leões rugindo lutando entre si por causa de carne. Com as chuvas densas de flechas disparadas por eles, a terra ficou totalmente envolvida, e o céu também se tornou subitamente uma massa de flechas. Por todo o campo uma escuridão foi causada por aquelas flechas. De fato, com as flechas disparadas por aqueles guerreiros ilustres, uma sombra como aquela das nuvens foi causada lá. Então, ó rei, com aquelas flechas brilhantes disparadas pelos guerreiros, que eram equipadas com asas de ouro e que pareciam com cobras totalmente livres de suas peles, os pontos do horizonte pareciam estar em chamas. Aquele matador de inimigos, Shalya, então realizou a façanha mais admirável, já que aquele herói sozinho e não protegido lutou com muitos heróis naquela batalha. A terra ficou coberta com as flechas brilhantes, providas de penas de cancas e pavões, que caíam, disparadas dos braços do soberano dos Madras. Então, ó rei, nós vimos o carro de Shalya correndo a toda velocidade naquela batalha terrível como o carro de Chakra nos tempos antigos na ocasião da destruição dos Asuras. Capítulo 16. Yudhishthira se prepara para atacar Shalya. Bhima faz Duryodhana desmaiar. Sanjaya disse: Então, ó Senhor, tuas tropas, com Shalya em sua dianteira, avançaram novamente contra os Partas naquela batalha com grande impetuosidade. Embora afligidas, ainda aquelas tuas tropas, que eram ferozes em batalha, avançando contra os Partas, logo os agitaram por causa de seu número superior. Atacadas pelos Kurus, as tropas Pandava, na própria vista dos dois Krishnas, não ficaram no campo, embora Bhimasena procurasse detê-las. Cheio de raiva nisto, Dhananjaya cobriu Krita e seus seguidores, como também Kritavarma, com chuvas de flechas. Sahadeva reprimiu Shakuni com todas as suas tropas. Nakula lançou seus olhares no soberano dos Madras de um de seus flancos. Os 5 filhos de Draupadi reprimiram numerosos reis do exército Kuru. O príncipe Panchala Shikandin resistiu ao filho de Drona. Armado com sua massa, Bhimasena manteve o rei sob controle, e o filho de Kunti Yudhishthira resistiu a Shalya na vanguarda de suas tropas. A batalha então começou novamente entre aqueles pares quando eles se encontraram, entre teus guerreiros e aqueles do inimigo, nenhum dos quais alguma vez tinha fugido da luta. Nós então vimos o feito muito extraordinário que Shalya realizou, já que, sozinho, ele lutou com o exército Pandava inteiro. Shalya então, quando ele estava na vizinhança de Yudhishthira naquela batalha, parecia com o planeta Saturno na vizinhança da Lua. Afligindo o rei com flechas que pareciam cobras de veneno virulento, Shalya avançou contra Bhima, cobrindo com chuvas de flechas. Vendo aquela agilidade de mão e aquele domínio sobre armas mostrado por Shalya, as tropas de ambos os exércitos o aplaudiram muito.
Afligidos por Shalya, os Pandavas, extremamente mutilados, fugiram, deixando a batalha, e desconsiderando os gritos de Yudhishthira mandando eles pararem. Enquanto suas tropas estavam sendo massacradas dessa maneira pelo soberano dos Madras, o filho de Pandu, o rei Yudhishthira o Justo, ficou cheio de raiva. Confiando em sua destreza, aquele poderoso guerreiro em carro começou a afligir o soberano dos Madras, decidido ou a ganhar a batalha ou encontrar com a morte. Convocando todos os seus irmãos e também Krishna da linhagem de Madhu, ele disse a eles, Bhishma, e Drona, e Karna, e os outros reis que empregaram sua destreza pelos Kauravas, todos pereceram em batalha. Vocês todos têm exercido seu valor de acordo com sua coragem e em relação às partes designadas para vocês. Somente uma parte, a minha, que é constituída pelo poderoso guerreiro em carro Shalya, resta. Eu desejo derrotar aquele soberano dos Madras hoje em batalha. Quaisquer desejos que eu tenha com relação à realização dessa tarefa eu agora direi a vocês. Estes dois heróis, os dois filhos de Madravati, se tornarão os protetores das minhas rodas. Eles são considerados como heróis incapazes de serem subjugados pelo próprio Vasava. Mantendo os deveres de um kshatriya diante deles, estes dois que são dignos de todas as honras e que são firmes em seus votos lutarão com seu tio materno. Ou Shalya me matará em batalha ou eu irei matá-lo. Abençoados sejam vocês. Escutem essas palavras verdadeiras, ó mais notáveis dos heróis no mundo. Cumpridor dos deveres kshatriya, eu lutarei com meu tio materno, ó os senhores de terra, firmemente resolvido ou a obter vitória ou ser morto. Que aqueles que equipam carros abasteçam rapidamente meu veículo, segundo as regras de ciência, com armas e todos os tipos de instrumentos em uma quantidade maior do que a de Shalya. O neto de Sini protegerá minha roda direita, e Drishtadyumna minha esquerda. Que o filho de Pritha Dhananjaya proteja hoje minha retaguarda. E que Bhima, aquele principal de todos os manejadores de armas, lute na minha frente. Eu assim serei superior a Shalya na grande batalha que acontecerá. Assim endereçados pelo rei, todos os seus bem-querentes fizeram como ele tinha requisitado. Então as tropas Pandava mais uma vez ficaram cheias de alegria, especialmente os Panchalas, os Somakas e os Matsyas. Tendo feito aquele voto, o rei procedeu contra o soberano dos Madras. Os Panchalas então o sopraram inúmeras conchas e bateram inúmeras baterias e proferiram rugidos leoninos. Dotados de grande energia e cheios de fúria, eles avançaram, com gritos altos de alegria, contra o soberano dos Madras, aquele touro entre os curros. E eles fizeram a terra ressoar com o barulho dos sinos dos elefantes, e o clangor alto de conchas e trombetas. Então teu filho e o valente soberano dos Madras, como as colinas Udaya e Asta, receberam aqueles atacantes. Se gabando de sua destreza em batalha, Shalya despejou uma chuva de flechas naquele castigador de inimigos, o rei Yudhishthira o Justo, como Magavati derramando chuva. O rei de grande alma dos Kurus, também tendo pegado seu belo arco, mostrou aqueles diversos tipos de lições que Drona tinha ensinado a ele. E ele despejou sucessivas chuvas de setas extraordinariamente, rapidamente, e com grande habilidade. Enquanto ele se movimentava em batalha ninguém podia notar quaisquer lapsos nele. Shalya e Yudhishthira, ambos dotados de grande destreza em batalha, mutilaram um ao outro, como um par de tigres lutando por um pedaço de carne. Bhima estava envolvido em combate com teu filho, aquele encantador em batalha. O príncipe Panchala Drishtadyumna, Satyaki, e os dois filhos de Madri com Pandu receberam Shakuni e os outros heróis Kuru em volta. Por consequência da tua má política, ó rei, ocorreu novamente lá naquele local uma batalha terrível entre teus guerreiros e aqueles do inimigo, todos os quais estavam inspirados com o desejo de vitória. Duryodhana então, com uma flecha reta, migrando no estandarte enfeitado com ouro de Bhima, cortou naquela batalha. O belo estandarte de Bhimazena, adornado com muitos sinos, caiu, ó concessor de honras.
Mais uma vez o rei, com uma flecha afiada de cabeça de navalha, cortou o belo arco de Bhima que parecia com a tromba de um elefante. Dotado de grande energia, Bhima sem arco então, aplicando sua destreza, perfurou o peito do teu filho com um dardo. Nisto, teu filho sentou-se no terraço de seu carro. Quando Duryodhana desmaiou, Vrikudara mais uma vez, com uma flecha de face de navalha, cortou a cabeça de seu motorista de seu tronco. Os cavalos do carro de Duryodhana, privados de seu condutor, correram de modo selvagem para todos os lados, ó Bharata, arrastando o carro atrás deles, no que altos lamentos se ergueram no exército Kuru. Então o poderoso guerreiro em carro Ashvatthama, e Kripa e Kritavarma seguiram aquele carro, desejosos de resgatar teu filho. As tropas Kaurava, à visão disto ficaram extremamente agitadas. Os seguidores de Duryodhana ficaram apavorados. Naquele momento, o manejador do Gandiva, esticando seu arco, começou a matá-los com suas flechas. Então Yudhishthira, excitado com raiva, avançou contra o soberano dos Madras, ele mesmo incitando seus cavalos brancos como marfim e rápidos como pensamento. Nós então vimos algo que era extraordinário em Yudhishthira, o filho de Kunti, pois embora muito suave e brando ele então se tornou extremamente feroz. Com olhos arregalados e corpo tremendo em fúria, o filho de Kunti cortou guerreiros hostis a centenas e milhares por meio de suas flechas afiadas. Aqueles entre os soldados contra quem o Pandava mais velho procedeu foram derrubados por ele, ó rei, como topos de montanha partidos pelo raio. Lançando por terra carros com cavalos e motoristas e bandeiras e derrubando guerreiros em carros em grandes números, Yudhishthira, sem qualquer ajuda, começou a se divertir lá como um vento poderoso destruindo massas de nuvens. Cheio de raiva, ele destruiu cavalos com cavaleiros e cavalos sem cavaleiros e soldados da infantaria aos milhares naquela batalha, como Rudra destruindo criaturas vivas na época da dissolução universal. Tendo feito o campo vazio por disparar suas flechas para todos os lados, Yudhishthira avançou contra o soberano dos Madras e disse: Espere, espere. Contemplando as façanhas então daquele herói de feitos terríveis, todos os teus guerreiros ficaram cheios de temor. Shalya, no entanto, procedeu contra ele. Os dois cheios de raiva, ambos sopraram suas conchas. Voltando e desafiando um ao outro, eles então se enfrentaram. Então Shalya cobriu Yudhishthira com chuvas de flechas. Similarmente, o filho de Kunti cobriu o soberano dos Madras com chuvas de flechas. Então aqueles dois heróis, o soberano dos Madras e Yudhishthira, mutilados naquela batalha pelas flechas um do outro e banhados em sangue, pareciam como uma árvore salmalhe e uma quinsuca decoradas com flores. Ambos possuidores de esplendor e ambos invencíveis em batalha, aqueles dois guerreiros ilustres proferiram rugidos altos. Vendo ambos, os soldados não podiam concluir qual deles seria vitorioso. Se o filho de Prita desfrutaria da terra, tendo matado Shalya, ou se Shalya tendo matado o filho de Pandu entregaria a terra para Duryodhana, não podia ser determinado, ó Bharata, pelos guerreiros lá presentes. O rei Yudhishthira, no decorrer daquela batalha, colocou seus inimigos à sua direita. Então Shalya disparou 100 das flechas principais em Yudhishthira. Com outra flecha muito afiada, ele cortou o arco do último. Pegando outro arco, Yudhishthira perfurou Shalya com 300 flechas e cortou o arco do último com uma flecha de face de navalha. O filho de Pandu então matou os 4 corcéis de seu oponente com algumas flechas retas. Com 2 outras flechas muito afiadas, ele então cortou os 2 motoristas Parshni de Shalya. Então com outra flecha brilhante, bem temperada e afiada, ele cortou a bandeira de Shalya que estava na sua frente. Então, ó castigador de inimigos, o exército de Duryodhana se rompeu. O filho de Drona, nesse momento, procedeu depressa em direção ao soberano dos Madras que tinha sido reduzido àquela situação difícil, e colocando-o rapidamente em seu próprio carro, fugiu rapidamente. Depois que os dois tinham prosseguido por um momento, eles ouviram Yudhishthira rugir alto.
Parando, o soberano dos Madras então subiu em outro carro que tinha sido equipado devidamente. Aquele melhor dos carros tinha um estrépito profundo como o ribombo das nuvens. Bem equipado com armas e instrumentos e todos os tipos de utensílios, aquele veículo fazia os cabelos de inimigos se arrepiarem.